Outro fator preocupante que atrapalha a observância do princípio da verdade são as megas fusões de empresas jornalísticas que têm ocorrido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós temos o Valor Econômico, editado em São Paulo, que, na verdade, é de 3 ou 4 concorrentes, em tese, concorrentes. Quer dizer, o leitor fica desprovido de meios de aferição dessa verdade. Portanto, sem esse controle da verdade, talvez a verdade não seja bem observada. E por fim, a redução das redações é outro fenômeno muito interessante e angustiante para o jornalista. As reduções estão sendo reduzidas drasticamente. Basta ver o Globo. O Globo está fininho. É o único jornal de grande porte que nós temos aqui. O Globo hoje circula com muito poucas páginas. Ele tem uma equipe muito reduzida, muito pequena. Redações sucursais que vêm sendo fechadas de vários jornais, etc. E isso é ruim por quê? Isso é ruim porque faz com que esses órgãos se valham da chamada matéria plantada no jargão da imprensa. Qual é a matéria plantada? É aquela que é fornecida pelas assessorias de imprensa. E as assessorias de imprensa existem para publicar o que for do interesse dos seus assessorados, evidentemente, e não o contrário. Então, isso é realmente muito delicado. Por fim, há um outro princípio, que é o da confidencialidade. É a relação de confiança que deve haver entre o profissional de imprensa e a fonte. E aí, desembargador Luiz Fernando, é que é muito importante esse trabalho feito pela CONCI, de estabelecer essa confiabilidade. Não se confunde com cumplicidade. A gente tem dito, inclusive, em encontros com altas direções de órgãos de imprensa, que nós não queremos nenhuma cumplicidade. Nós queremos ser conhecidos e também queremos conhecer. Se houver algo negativo, que seja divulgado. Nós não queremos esconder. Aliás, temos dito claramente que nós não temos absolutamente nada a esconder. Nós somos uma instituição da República, uma instituição do Estado. As coisas são públicas, de maneira que se houver algum desvio, alguma irregularidade a ser denunciada pela imprensa, que seja. Mas é preciso estabelecer dar viabilidade, no caso do Poder Judiciário e da relação do Poder Judiciário com os órgãos da mídia, dar efetividade a esse princípio da confidencialidade, porque ele é mútuo, é uma confiança mútua entre o profissional de imprensa e a fonte. É nesse princípio da confidencialidade que entra a instituição do off the record, né? Você tem o off the record simples, que é uma informação privilegiada, passada por alguém ao repórter, com o compromisso de que a fonte não seja revelada, mas a informação pode ser divulgada com a ressalva de que ela não foi confirmada, que ela não está confirmada. Você tem o confirmado ou checado no jargão jornalístico, que é aquele que aquele que se dá quando o jornalista recebe aquela informação da fonte, checa essa informação com outras fontes, pelo menos 2 ou 3 fontes, ou com a outra parte envolvida na notícia, e aí a publica sem revelar a fonte. E o terceiro é o off total, ao qual eu me referi numa entrevista da qual participei, uma entrevista no programa da Miriam Leitão, na CBN, recentemente. Esse off total é aquela informação que o jornalista recebe, mas que não pode ser publicada em hipótese nenhuma. Ela orienta o jornalista. O jornalista sabe em que terreno está pisando.
E eu me referi, era uma reportagem era uma entrevista sobre, enfim, o lançamento do livro de Ricardo Carvalho sobre o cardeal Evaristo Arnes. Eu me referi ao fato de que nós que cobríamos esse setor, que eu falei na entrevista, chamava-se Direitos Humanos, estava inserido nas editorias de política na época da ditadura, nós sabíamos exatamente o que acontecia ou quase exatamente o que acontecia nos chamados porões da ditadura. Essa conversa aí, esse depoimento deplorável, repugnante, chocante desse coronel, que está nas páginas hoje, a Comissão da Verdade, não traz para mim nenhuma novidade, por causa do Instituto do Off Total. A igreja tinha muito contato com a militância política e tinha muito contato com os generais. Havia até uma comissão em que da qual eles participavam junto com alguns bispos, de maneira que nós tínhamos essa informação, mas não poderíamos publicar. Evidentemente, até porque se publicasse, eu não estaria aqui. Não teria feito a opção, não é? Não teria, estaria nas contas perdidas do coronel. Ele diz que perdeu as contas de quantos matou, não é? Para o exercício da democracia, é muito importante que se garanta o sigilo da fonte. O inciso 14, mas veja que essa confidencialidade, ele exige um rigor ético absoluto do jornalista, né? Um rigor ético. E essa é uma regra de ouro. O jornalista que desrespeita o off, ele, apesar de todas as dificuldades que eu apontei, ele perde o respeito das redações. Isso eu posso afirmar por experiência de ver. Ele perde o respeito das redações. Ele pode até fazer uma matéria sensacional, render uma manchete maravilhosa, suítes intermináveis. A suíte é o desdobramento da notícia, mas ele perde o respeito profissional. O inciso 14 do artigo 5º da Constituição diz: é assegurado a todo o acesso à informação e resguardo ao sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Quando necessário. Mas o artigo 5º no caput diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Nós vemos, então, que esse inciso 14, ele é uma garantia passiva do direito fundamental à segurança, porque a segurança do caput não é, meus amigos, apenas a segurança pública. A segurança do caput é a segurança de se viver sem medo, é a segurança de se viver com a certeza de saber onde se está vivendo, em que condições se vive. Essa é a segurança na qual se inscreve, evidentemente, a segurança pública. Então, se conclui que o sigilo da fonte é um direito de todos nós. Não é uma prerrogativa do jornalista. É como as garantias da magistratura, que são um direito de todos nós. Todos nós, jurisdicionados, e um pouquinho antes de iniciarmos essa sessão, eu comentava, concordando com o desembargador Esteves Torres, que todos nós, magistrados, inclusive, porque não somos jurisdicionados. Todos nós, do presidente da República, aquele garçom, desembargador Luiz Fernando, que foi desalojado de sua casa no Complexo do Alemão por uma tropa da Polícia Militar que ficou lá instalada durante 3 meses, caso esse que nós julgamos recentemente na terceira Câmara Civil, reformando a sentença de improcedência. Ele pedia indenização por danos morais e materiais, inegáveis danos morais e materiais que sofreram.
né? Veja que esse princípio, essa garantia, ela era eu lamento ter que colocar o verbo no passado, era um verdadeiro dogma nos Estados Unidos. E eu cito como exemplo o clássico caso Watergate, né? De 1972 a 74, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, que aliás esteve aqui no nosso fórum de Direito à Informação, trabalhando num jornal americano, me parece o Washington Post, né? O Washington Post, eles apuraram todo o escândalo de Watergate, que veio a redundar na renúncia do presidente da maior potência do mundo, que foi Nixon, né? Para fugir do inevitável impeachment. Essa fonte, que era o Mark Feld, né, só se revelou porque quis em 2005. Infelizmente, em 2005, a Judith Miller, que era repórter do New York Times, e o Robert Novak, que era articulista do Washington Post, foram obrigados a revelar uma fonte, né, que desvendava algumas mentiras que foram engendradas para a invasão do Iraque, e eles revelaram que seria a Valerie Plame, agente da CIA, né? Isso é um precedente perigosíssimo, que eu espero não venha a ocorrer aqui. Bom, apesar das imperfeições, é preciso que nós judiciário, estabeleçamos um diálogo com a mídia, baseado nesse princípio da confidencialidade, e que nos tornemos, através da mídia, mais íntimos da sociedade, ou que a sociedade se torne mais íntima nossa, porque só assim nós vamos atingir um nível razoável de prestação jurisdicional, de acesso, pela ampliação do acesso à justiça. É preciso desmistificar o poder judiciário, né? É preciso derrubar essa torre de marfim que existia quando o juiz julgava, era escravo da lei. A visão antiga, quando os revolucionários de 1789 não tinham juízes, a não ser os juízes do ancião regime, no qual eles não podiam confiar. Senhor presidente, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, recortando muito o tema e trazendo para o âmbito do jornalismo, aduzindo apenas que a Constituição traz um ideal de justiça que começa com o seu compromisso com a democracia e com a justiça social. A democracia e a justiça social têm dois pilares, na minha opinião: a justiça e a mídia. A mídia atacar a justiça é dar um tiro no pé. Eu me lembro, já contei numa outra reunião de um outro fórum, aliás, aqui no Fórum de Direito à Informação, um episódio que presenciei como repórter. Já estou terminando. No processo de redemocratização, um senador da distensão lenta, gradual e segura, engendrada pelo general Golbery e posta em prática pelo general Geisel, Ernesto, vamos fazer a distinção: Geisel, Ernesto, não Geisel, Orlando. O senador se encarregou de ouvir setores da sociedade para recolher sugestões para esse processo. E os bispos receberam um calhamaço, não tinha mais tamanho, e assim foi.
mas foi ouvir o Conselho Federal da OAB, que era, na época, presidido pelo professor Raimundo Fauro, um homem seco, objetivo, um cientista político, e um grande jurista, por que não? Ele disse, e meninos, eu vi, eu estava lá, ele disse, o encontro foi muito rápido, ele disse o seguinte, mais ou menos, ao senador: senador, para redemocratizar o Brasil, basta que se restaurem as garantias da magistratura e se restaure o habeas corpus. Com o habeas corpus restaurado, o jornalista tem liberdade. E com as garantias da magistratura, nós teremos também essa mesma liberdade. Né? Então, eram essas as minhas considerações. Eu me excuso por ter me alongado e também pelas naturais deficiências da exposição. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim e que encerramos, em geral, com um debate. Mas a hora não permitirá, infelizmente, que ouçamos todos que estão ansiosos para fazer perguntas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar à desembargadora Áurea essa representatividade dos que estão com as suas indagações em mente, mas não poderão fazê-lo pelo tempo, para que faça uma pergunta mais objetiva possível aos nossos palestrantes. Eu agradeço a oportunidade à Vossa Excelência, presidente desse nosso evento. Eu vou fazer uma breve pergunta ao desembargador Luiz Fernando a respeito de matérias de comunicação. Ele disse em sua exposição, com muita propriedade, que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece o princípio da publicidade e comunicação dos atos dos três poderes. Então, evidentemente, isso se estende ao Poder Judiciário, que dá publicidade a seus atos através da exata publicação de suas decisões. As decisões do juiz têm sido, às vezes, alvo de críticas com o uso da expressão o juiz usa nas suas sentenças juridiquês. Então, seria uma forma criticada de uma maneira de escrever rebuscada. Eu nunca aceitei essa crítica. E então, queria ouvir do desembargador Luiz Fernando se não constitui compromisso com a linguagem culta, com a ética da forma mais adequada de comunicação, o juiz se expressar de forma nobre, em um português culto, e não com aquela preocupação de um linguajar impróprio, mas que vai atingir as camadas incultas da população. O juiz não deve ter, sim, um linguajar nobre, culto em suas decisões? Eu agradeço à desembargadora Áurea a oportunidade da pergunta. E antes de responder, eu tinha trazido aqui um trecho sobre esse problema do juridiquês, que nós estamos vencendo aos poucos. Hoje, tribunais, associações de magistrados, têm cartilhas da justiça. Porque o problema de vencer o juridiquês não é só na decisão judicial, não. É também nos atos administrativos, também às vezes ninguém entende. Então tem que ser em todos os atos judiciários, quer os jurisdicionais, quer os administrativos, não é? Às vezes a gente lê uma nota de um tribunal e fica sem entender nada qual era o objetivo daquela nota. Agora, nesse livro sobre jornalismo político que eu trouxe, tem uma situação que hoje nós podemos ter quase como piada, mas que era realidade há muito pouco tempo atrás, desembargador Áurea, e logo em seguida eu respondo, dizendo o seguinte: já é famosa na internet a piada em que um professor de direito pergunta a um de seus alunos como faria para entregar uma laranja a alguém. O professor pergunta ao aluno: como é que você faz para entregar uma laranja a alguém? O aluno responde:
Sim, professor. Fulano, aqui está uma laranja para você. E o professor fica furioso. Não, não. Você deve pensar como profissional do direito. E o aluno. Tá bem, me desculpe. Eu, RG número tal, CPF número tal, endereço número tal, Estado Civil tal, concedo a fulano a propriedade plena e exclusiva, inclusive com benefícios futuros, títulos, obrigações e vantagens, no que concerne à fruta denominada laranja, adquirida por meio deste ato, juntamente com casca, sumo, polpa e sementes, para usufruto e referidas vantagens, podendo ser vendida, comercializada ou cedida a terceiros pelo referido adquirente. E o professor conclui: melhorou bastante, mas da próxima vez não seja tão sucinto. Então, desembargador, eu vou usar uma expressão que eu acho que nós temos usado com muita propriedade ao longo do tempo. Várias gerações de magistrados têm usado, que é in medio virtus. Na verdade, o in medio virtus, o que quer dizer? No meio está a virtude. Nós não podemos nem ficar naquela linguagem ininteligível e nem também descemos a um linguajar chulo. Quer dizer, quando tiver, por exemplo, se eu tiver que usar uma linguagem que, por exemplo, habeas corpus não tem tradução, né? Habeas corpus não tem tradução. Tem o corpo, não sei o quê. Sempre que se usar uma expressão em latim, usar, por exemplo, entre parênteses, a tradução. Porque eu não posso obrigar a que a parte conheça o linguajar mais erudito, mais nobre. O advogado pode ser que conheça, pode ser que não conheça. Mas como o juiz não fala para ele mesmo, eu penso que hoje em dia ele pode ter uma linguagem que siga no meio termo. Nem que seja ininteligível e nem que seja absolutamente chula, absolutamente desprezando as regras de gramática. Isso não é também uma sentença, não é uma decisão judicial, não é um ato administrativo do Poder Judiciário. Eu acho que nós devemos procurar aquela linguagem que seja entendida por todos, conciliando, e o juiz, quando ele tem condições de fazer isso, uma linguagem que seja entendida e ao mesmo tempo não seja vulgar. Não é vulgarizar a linguagem do juiz, até porque, desembargadora Áurea, Vossa Excelência sabe muito bem, Augusto Conte dizia que a ciência é uma língua bem feita. Né? O teórico, o doutorado do Positivismo, ele dizia: a ciência é uma língua bem feita. Quer dizer, a filosofia, o direito, a medicina, a engenharia, todos, quando se expressam, têm que se expressar com uma língua bem feita, aquela língua que represente aquilo que se quer passar para o interessado. Então, se aquilo for ininteligível para o interessado, ficou uma linguagem entre cultos e nós ficamos distantes da população, ficamos distantes do jurisdicionado. E se for uma linguagem vulgar, em vez de estar tentando melhorar a compreensão do jurisdicionado, nós estamos, na verdade, chegando a um nível baixo que é incompatível com a jurisdição. Então, eu penso que, em médio virtus, a gente pode chegar a um denominador comum que tanto seja a linguagem entendida por todos, quanto não seja a consagração da vulgaridade. Se ele tem que fundamentar, mas se o outro não entender a fundamentação, não adianta nada, né? Porque se eu dou uma fundamentação que ninguém entende... Se me permite uma parte? Não. Eu tenho procurado conciliar as duas coisas em médio, ou seja, observar a linguagem, ser técnico, mas como não escrevemos para doutos, nós escrevemos para as partes, que podem não ser doutas, eu procuro explicar o que é que se passa. Toma um pouco mais de tempo, mas eu fico mais tranquilo. Agora, sem desprezar a norma culta da linguagem, da língua, porque isso é nivelar por baixo. E nós temos na imprensa, eu digo imprensa lato sensu, sentido isso. Um certo nivelamento por baixo do idioma. É ruim isso. Essa foi minha grande dificuldade na TV Globo, onde praticamente não se usa o pronome relativo. E eu brigava lá e disse assim: mas ninguém vai entender, você tem que falar do jeito que o povo entenda. É difícil violentar o idioma dessa maneira, mas ele está violentado direto. Eu saí de lá há muito mais de 30 anos. Isso é um problema sério, cultural,
que nós temos que ter também cuidado, nós, magistrados, no linguajar. Eu estou preocupado, por exemplo, desembargadora Áurea e desembargador Elmo, com a supressão, ou talvez a inconstitucionalidade da preposição de. Hoje não se usa mais, não é o homem de quem se fala, é o homem que se fala, que se fala. Né? A preposição de parece que virou incondicional. Foi suprimida do vocabulário pátrio. Então tem coisas nos jornais mesmo, nos jornais. A preposição ficou proibida. Hoje mesmo, na primeira página do Globo, essa questão do marco da internet, vem uma expressão em inglesa, sem nem grifo, dizendo que foi suprimida a exigência de que as empresas provedoras, etc., tivessem data centers no Brasil. O Anselmo Góes tem uma expressão sobre isso, né? Sobre essas expressões inglesas utilizadas a toda hora. Ele costuma dizer que isso assim é o e aí. Eletronic. Também. Não, também, já estamos. Já estamos. Por exemplo, por que sítio é site? Por que sítio tem que ser site? Né? Isso traduz, né? Se criou até um verbo, né? Deletar. Deletar. Não, mas sítio também quer dizer lugar, de maneira que sítio. Pois bem, estamos chegando ao fim, infelizmente. Agradecemos aqui de todo o coração, com entusiasmo de sempre, essa colaboração dos dois palestrantes, que se comunicaram, trazendo assuntos comuns e mais ou menos específicos, e nos revelando tantas coisas, né? Que somos também desconhecedores. Aqui uma palavra de um jornalista militante foi essencial para a compreensão de muitos aspectos. A palavra do magistrado aqui, experiente, né? Vivido, e que se posiciona, que não se omite, se posiciona sempre diante das dificuldades que estão no judiciário, vieram se completar. Eu quero dizer, para a alegria minha, como presidente eventual, é que essas palestras se convergem num aspecto importante, a equicidade, que é um objetivo nosso principal do fórum, ressaltar os aspectos éticos que envolvem tanto a imprensa como a magistratura. Esses agradecimentos finais são feitos de uma maneira também formal, porque nessa oportunidade entregamos a maneira da escola ficar grata à contribuição, aos certificados e dos palestrantes. Então, aqui a nossa documentação da sua presença hoje.